E aí o que acontecia? Falou aquilo, meu irmão, não pode falar o contrário. Se falar o contrário, o bicho vai pegar. Sacou? Ele era um cara assim, ó, é desse jeito. Por quê? Porque eu falei que era. Tinha conversa. Já o outro cara, depois o Ptolomeu, não, esse cara vinha fazendo experiências. E esta foi a escola que o Galileu resolveu seguir. Experimentar as paradas, tá legal? E aí o Galileu uma vez falou um negócio que Copérnico tinha afirmado um tempo atrás. Copérnico falou que a Terra girava em torno do Sol. Galileu foi e falou, pô, Copérnico estava certo. Mas Copérnico parece que foi morto por essa afirmação. A igreja matou ele, queimou ele na fogueira, no micro-ondas daquela época. Galileu foi e falou, Copérnico está certo. Aí o Papa chamou lá o Galileu e falou, pô, qual é, Galileu? Tu é um cara maneiro, mas tu fala muito aqui na comunidade. Falou muito. Aí Galileu foi obrigado a retirar o que ele tinha dito, falar que ele era louco. Pouco tempo depois, Galileu falou que a Terra era redonda. Pô, a igreja pregava que a Terra era um grande plano e que depois do horizonte um grande abismo que levaria para o inferno. Mas a ideia da igreja, a igreja não sabia que a Terra era redonda. A ideia, eu acho, naquela época, eu não sei muito do contexto histórico da parada, mas a ideia da época era fazer com que os grandes navegadores não tivessem vontade de ir procurar outras terras, com medo de cair no abismo, cair no inferno. E aí isso daria mais tempo para as frotas lá da Holanda, a Holanda, os Flamengos, né? Os Flamengos, pô, aí ter mais tempo para procurar essas grandes terras. Bom, quando o Galileu falou que a Terra era redonda, que eu posso? Se a Terra é redonda, pode navegar à vontade, vai voltar para um ponto, vai cair em inferno nenhum. O Papa de novo chamou o Galileu e falou, eu tô sacanagem comigo. Eu falei, pô, mas você não está entendendo? Aí o Galileu ficou deslizando lá nas paradas da igreja. Meu irmão, aí eu vou te quebrar. Aí o que aconteceu? O Galileu falou assim, não, pelo amor de Deus, não quebra não. Então o acordo foi feito, foi o seguinte, olha só. O Galileu foi condenado à prisão perpétua domiciliar, vai ficar preso pro resto da vida. E nunca mais vai poder escrever ou falar sobre qualquer parada relacionada com ciência. Neste período que ele fica preso, parece que dura mais 6 anos, depois de ele morrer, ele escreve esse livro que eu estou falando, que é os dois principais sistemas, o ptolomaico e o copernicano. Nesse livro, ele não pode escrever a respeito de ciência. Então, o que ele faz? Ele cria uma história com 2 personagens. E dessa história que o Newton tira, que a gente chama hoje de primeira lei de Newton. A história é muito fácil de entender. Eram 2 personagens. Um deles é um cara Não, um dos caras é chamado Simplício. O nome já indica o que ele é, um cara simples. E outro, Salviati. Salviati é aquele que vem para salvar. Né? Trazendo para os nossos dias, Simplício, o cara simples, quem é? Um aluno. Salviati, quem é o Salviati? O professor veio para trazer a luz. O aluno vem do latim. A, quer dizer, prefixo negação, não. É sério, luz quer dizer luz. Então a palavra aluno significa o quê? Aquele que não tem luz. A tradução melhor seria, por exemplo, ser das trevas. Na pedagogia brasileira não se fala mais de palavra aluno, se fala a palavra o quê? Estudante. Não vai usar mais aluno. Então, olha só.